Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje, atendendo pedidos, vamos demonstrar como você faz o controle de um motor de passo unipolar diretamente no ESP32, utilizando a Expressif IDE. Vamos gerar estes sinais utilizando o FreeRTOS, recurso muito legal, disponível no ESP32. Já deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro WR Kits, clique em Seja Membro e veja todas as vantagens. Vídeo esse que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida para o seu projeto em toroid.com.br, e a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Na sua compra utilize o cupom WR Kits para obter desconto lá na Tiger. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Esse aqui é o hardware do nosso projeto de hoje. Eu tenho um ESP32 DevKit V1 e vamos carregar o software nele e gerar os sinais para acionar um motor de passo unipolar, que é esse M1 que eu tenho aqui, conectado em um driver. Então o meu driver é o famoso ULN 2003. O motor de passo opera com 12 volts, está aqui a alimentação de 12 volts, e nós vamos acionar os bits específicos para gerar a sequência de passos do motor a partir das saídas do DevKit V1. Então eu selecionei aqui a de PIO 27, que é a minha saída 3, 26 minha saída 2, 25 saída 1 e 33 saída 0. Vão conectados nestes pontos aqui do driver. Eu gero 3.3 volts nas saídas do ESP, já são suficientes para acionar o ULN 2003. Veremos na prática isso acontecendo. Capacitores de desacoplamento, sempre recomendados. Vamos alimentar com 12 volts todo o circuito e eu vou gerar 5 volts a partir de um 78L05. Então aplico 12 volts aqui, ele gera os 5 volts para nós. Também tem capacitores específicos para este regulador, conforme o manual do fabricante nos sugere. E eu vou alimentar o DevKit V1 em sua entrada VIN. Aí eu aplico 5 volts e temos um regulador no próprio DevKit V1 que gera os 3.3 para o ESP32. Terei dois botões no circuito, que você vê aqui, que vão ser responsáveis pela velocidade do motor e pela direção de giro do motor. Então neste primeiro botão eu ajusto a velocidade, eu vou aumentando, e aí quando chegar no limite ele volta para o valor menor. E neste aqui, com um clique, eu inverto o sentido de giro, clico de novo, inverte de novo. Tem esse arranjo aqui não muito convencional para eu conseguir utilizar nos 5 volts. Por isso, eu utilizei esses divisores. E este R3 e R6 são os pull-downs das entradas digitais. Então, eu mantenho elas em nível lógico baixo. Quando eu pressionar o botão, o que está aqui neste nó, que é uma tensão um pouco abaixo de 3.3, deixa eu até verificar aqui, fazendo o cálculo. Então, R2 dividido por R2 mais R1, vezes os 5 volts, seria os 18.000, dividido por 18.000 mais 9.100, vezes 5, 3,32, é um pouco acima, e aí de modo que quando eu pressiono o botão, coloco em paralelo aqui, com R3, que tem 100K, o paralelo dos dois vai resultar em um valor um pouco abaixo de 3.3, que é o que vai aplicado aqui nas entradas digitais. Eu consigo fazer a leitura correta desses botões desta forma. Eu sei quais sinais eu preciso para o motor, porque eu vou utilizar este modelo aqui, da NMB, que tem no seu datasheet a minha tabela verdade. Para um motor unipolar, eu preciso aplicar os sinais 0110, 0101
0110, 1010. Aqui no caso é 0110, 0101, 1001 e 1010. Estes são os valores que vão para o motor, só que eu preciso verificar que o ULN 2003 inverte os sinais. Veja aqui, drivers inversores internos dele que temos. Então, como os sinais são invertidos no ULN 2003, eu enxergo esta tabela invertida também, que é o que eu vou gerar no ESP32. Por isso eu me confundi um pouco na hora de mostrar para você. Então, o sinal de menos aqui eu tenho que enxergar como 1. Então, o que eu vou gerar de fato no ESP32, que será invertido e será aplicado corretamente no motor, é 1001, 1010, 0110, 0101. Fio vermelho é alimentado em 12 volts, conforme o manual nos sugere. Gerando estes passos na sequência 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui o sentido horário de rotação do motor. Gerando esses passos 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, eu tenho o sentido anti-horário de rotação do motor. Vamos para o software Expressif IDE. Gratuita, você faz o download, digita no Google aí, Expressif IDE Download. Instalação fácil, também simples. Eu recomendo utilizar esta IDE aqui para trabalhar com ESP32. E temos o curso profissional de ESP32 que traz muitas informações e muitos softwares, muitas aplicações profissionais com o dispositivo. Quer dominar esta IDE aqui? Vá lá no curso. Então acesse, está na descrição, ESP32 Profissional, invista nesse conhecimento, um curso excelente para você que quer realmente desenvolver profissionalmente com o ESP32. Aqui as nossas bibliotecas que eu vou precisar, o FreeRTOS e a Task.h são as que vão me permitir trabalhar com o FreeRTOS. Eu utilizei tasks para o controle e com isso eu consigo fazer o controle sem alterar o fluxo do software. Então eu tenho este recurso avançado do ESP32 que é gerenciado pelo FreeRTOS, que é uma espécie de sistema operacional que gerencia a utilização das tasks. Basicamente ele vai fatiando a execução de cada uma das tasks que eu utilizar. Tanto é que se você visualizar aqui, nós temos a task 1, vou utilizar duas aqui, que cai em um loop infinito, e a task 2, ó. Ele vai executar as duas, como veremos na prática. Já trouxe outras aulas sobre isso para você aqui no canal, mas no curso é abordado com maior profundidade. Aqui na função principal nós configuramos as saídas e entradas. Eu vou utilizar o LED onboard só para ter o blink dele em um aspecto visual. Então está aqui, mapeamento de hardware, o LED onboard no GPIO 2 e aqui conforme o nosso esquemático, saída 3, 2, 1 e 0, 27, 26, 25 e 33 e o botão 1 no 13, botão 2 no 12, respectivamente. Então configurei aqui as IOs com o GPIO Set Direction, configuram saídas e aqui entradas para os botões. Aqui eu configuro as minhas tasks, task 1 e task 2. Maiores informações lá no curso você encontra. E eu tenho uma função auxiliar para a leitura dos botões que aqui será utilizada para o ajuste de velocidade. E aqui eu vou decrementar de 10 em 10, pois eu quero atuar na frequência e esta variável velocidade é passada para a função que gera o tempo dessa minha task. Então eu preciso diminuir o tempo para aumentar a frequência. Diminuo o período, eu aumento a minha frequência. E aqui eu inverto o bit de direção, no botão 2. E aqui é o limite da velocidade. Então se a velocidade for menor do que 10, isso é em milissegundos, 10 milissegundos,
e eu retorno para os 100 milissegundos seria o valor mínimo. 100 milissegundos, 1 sobre isso, e eu divido por 4, esse valor me dá a frequência de 2,5 Hz, porque são 4 passos que eu executo aqui no controle do motor. A Task 1 é justamente a que implementa esses passos. É uma espécie de máquina de estado, onde eu tenho estes 4 passos, eu gero praticamente a minha tabela aqui, utilizando a função de PIO setLevel, eu coloco 1001, 1010, 0110, 0101. Então, switch case, caso 1, 2, 3, 4. Step é esta local aqui, que inicia em 1. Então, primeiro ele cai aqui, executa, break, sai. Aí eu testo a direção. Se a direção for falsa, eu vou incrementar. Então ele incrementa em 1 e verifica o limite 4. Então aqui ele fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enquanto o bit de direção for 0. Perfeito? E aqui está o vTask Delay, que depende da minha variável vel, de velocidade. Passo o valor em milissegundos para execução dessa Task 1 aqui. Está aqui velocidade, uma global, e direção também um bit global, para eu conseguir atualizar na função readBTs. Quando eu modifico o bit de direção, esse if é falso e ele executa o else, que vai decrementar o step. Então ele fica 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Menor que 1 ele volta para o 4. E aí fica nessa lógica circular, rodando invertido. A Task 1 faz isso e a Task 2 é para o controle de velocidade e direção. Eu vou a cada 200 milissegundos ler os botões readBTs, simples assim. E também piscar o LED onboard aqui só para termos um efeito visual. E para eu ver que essa task está rodando, consigo validar por conta disso. A Task 1 eu consigo ver no osciloscópio, por exemplo, e vamos analisar os sinais na prática em detalhes. O software é esse, todos os arquivos ficam para download, aqui na descrição, mostrar mais, faça o download, veja os links, curso ESP32 Profissional, linguagem C, C++ e outros diversos de microcontroladores também para você evoluir bastante em embarcados. Vamos para a bancada agora, venha comigo! Vamos iniciar a prática dessa clássica de sexta com o teste de sinais do circuito. Já estamos com tudo montado aqui na protoboard, o motor de passo aqui conectado, o LN 2003, o ESP32 já com o software gravado nele e os dois botões aqui de ajuste de direção e velocidade do motor. Aqui nesse canto você vê também o 78L05, regulador de 5 volts. E eu tenho aqui os 12 volts da minha fonte de bancada. Eu vou alimentar o circuito já. Iniciou a operação e o motor já está girando, ó. Depois nós vamos verificar os ajustes no motor. Mas em um primeiro momento eu quero mostrar para você exatamente os sinais que temos aqui, que são sinais de controle do motor de passo unipolar gerados pelo ESP32. Liguei um barramento no osciloscópio que nos permite visualizar de forma clara os sinais que estamos enviando para o ULN e é exatamente como estávamos vendo lá no datasheet do motor. Veja que temos aqui 1001, 1010, 0110, 0101 e depois repete e fica nessa sequência, aquela nossa máquina de estados que vai se repetindo continuamente, aqui com uma frequência de 5 Hz, como você pode perceber. Se eu clicar agora no botão de inversão, veja que invertemos o sentido, percebeu isso? Agora nós temos aqui 0101, 0110, 1010, 1001 e fica rodando a sequência de passos invertida que indica uma inversão do giro do motor. Novamente, agora inverti de novo, 1001, 010, 010, 01. Na prática você vai visualizar
as formas de onda com este aspecto aqui, que é o seguinte: uma está invertida em relação à outra, como você pode observar. Então nós temos os sinais em contrafase, o verde e o lilás estão em contrafase, são as saídas 3 e 2, respectivamente, e as saídas 1 e 0, que são os canais 2 e 1, o azul e o amarelo aqui, também estão em contrafase entre si, e eles têm 90 graus de atraso aqui em relação aos canais de cima. Estão percebendo isso? Os sinais estão em quadratura. Então, este é o sinal típico, os 4 sinais típicos para o acionamento de um motor de passo unipolar. Se eu inverter aqui o sentido, novamente você vê os números aqui numa sequência inversa, e agora os sinais de baixo estão adiantados em relação aos sinais de cima, mas seguem aí em quadratura, defasados em 90 graus. Então, com isso, vemos que os sinais enviados ao driver estão totalmente corretos. Agora o circuito está em funcionamento. Aqui eu vou mostrar para você os ajustes. E para facilitar essa visualização, eu tenho aqui fita crepe. Eu vou pegar um pedaço de fita para colar no eixo do motor. Vai ficar mais clara a movimentação. Um pequeno pedaço já deve ser o suficiente para enxergarmos. Ó, ficou um pouco mais clara a rotação do motor. Agora, a inversão é aqui neste botão. Como você pode perceber, está girando no sentido oposto. É legal que nesta frequência mais baixa nós temos aí praticamente passo a passo conseguimos enxergar esta movimentação do robô. E agora nesse botão eu consigo deixá-lo mais rápido. Olha só que legal. Vou clicando, vou aumentando a frequência, aumentando a velocidade do motor, até que ele faz aquele giro lá no software em que volta para a velocidade mínima de novo. Foi a configuração que fizemos, mas a partir deste exemplo você pode facilmente fazer as alterações que julgar necessário. Olha só que legal. Então, funcionando muito bem o nosso software aqui. Conseguimos modificar tanto a velocidade quanto a direção do motor. Tá aí. Então, mais um exemplo de aplicação com o ESP32 na Expressif IDE. Eu vou conectar aqui brevemente o canal do osciloscópio em qualquer um dos canais, aqui qualquer uma das saídas, para você ver também a variação de frequência quando eu clico no botão específico. Modificando aqui, veja que eu consigo aumentar a frequência, valor mínimo agora, e à medida que eu vou clicando, eu vou aumentando a frequência. Frequências mais baixas, o osciloscópio entra no modo RAW aqui, mas fica perceptível que estamos aumentando e diminuindo a velocidade do motor. Tá aí, mais um projeto para você implementar com o ESP32. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Deixe seu comentário, deixe o seu feedback, sempre muito relevante aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like e siga acompanhando o nosso canal. E encerramos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Continue acompanhando o canal, tem amplo conteúdo para você, atualizado praticamente todo o dia. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, bons projetos, ótimo final de semana e até a próxima.